Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 22 de março de 2025. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje vamos ler Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Agora, como os irmãos podem ver, nós vamos chegar, o evangelho chega a Cesareia. E aqui temos um centurião romano sendo alcançado pelo evangelho. Centurião era o comandante de uma tropa de 100 soldados romanos, né? E note também que Cornélio era um homem temente a Deus, provavelmente já conhecedor do judaísmo, era um homem temente a Deus. E o seu temor a Deus era demonstrado por sua generosidade para com as pessoas, em dar esmolas, e também pela sua piedade, porque se diz que ele era uma pessoa que continuamente orava a Deus. Verso 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, Cornélio. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então temos aqui o anjo orientando Cornélio a mandar chamar o Simão Pedro, que estava em Jope, na casa de um outro Simão, que era curtidor de couro, né? Versículo 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope para, claro, procurar o Pedro, né? Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Agora temos Pedro orando. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. O Cornélio teve a visão no dia anterior. Agora é o Pedro que vai ter uma visão no dia seguinte. Verso 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então Pedro tem essa visão aí como se fosse uma espécie de um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas e cheio de todo tipo de animal ali. Na lei de Moisés havia uma lista de animais puros e impuros, que os puros que poderiam ser comidos e os impuros que não poderiam ser comidos. E agora, dentro desse lençol do Pedro, tem todo tipo de animal, tanto puro quanto impuro, para
E aí Pedro é orientado a comer estes animais. Então, a visão aí, nesta visão, Deus já está preparando Pedro para romper uma crença do Pedro, uma crença judaica, baseada na lei de Moisés, de que certas coisas impuras não podiam ser aceitas, inclusive pessoas. Está quebrando um preconceito do Pedro, que tinha resistência a alguns tipos de pessoas, por exemplo, um possível centurião romano, né? Versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, e aí, voltando lá no verso 15, a lição do lençol que Pedro viu foi: não chame impuro ao que Deus purificou. Inicialmente animais, mas é claro que isso ia se referir a pessoas. 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, que acabaram de ter, né? O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Ele teve aí uma orientação do próprio Espírito Santo para que os homens estavam procurando ele. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Deus está orientando Pedro de que os homens eram enviados pelo próprio Deus. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Deus não disse o motivo, mas orientou aí. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. É interessante como Deus quer se revelar a alguém, ele usa pessoas tementes a Deus para essa revelação. Às vezes Deus faz isso. E é claro que antes Deus fala com a própria pessoa. O mensageiro é apenas para confirmar, de certa forma, o que Deus já tocou no coração da pessoa. Versículo 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então lá vai o Pedro para Cesareia. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio já tinha chamado os amigos, os familiares, para ouvir o que Pedro tinha para dizer. Verso 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Olha a reação de Pedro, verso 26, mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Se levanta, Cornélio, não se pode adorar seres humanos, nem mortos, nem vivos. Há um ramo da fé cristã aí que não entendeu isso e que ainda hoje adora o Pedro e outros santos. Versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. É interessante que Cristo queria... o cristianismo não é, vamos dizer assim, uma continuidade do judaísmo. O judaísmo é uma espécie de... são profecias para o cristianismo. Mas uma vez que se converta a Cristo, é uma nova vida. Como disse Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, inclusive as coisas velhas do judaísmo. Mas não foi simples para os judeus apóstolos de Jesus, como não é simples para qualquer judeu hoje em dia abandonar o judaísmo para realmente crer em Cristo.
E esse é o dilema do Pedro aqui. Então ele diz, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então Pedro entendeu a lição da visão que ele tinha tido lá na casa do Simão Curtidor. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Pedro ainda está querendo saber por que veio ali. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Cornélio está contando a visão do anjo que ele teve 4 dias antes. Que disse, Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então o ambiente tinha sido previamente preparado por Deus, tanto da parte de Pedro quanto da parte de Cornélio, para que Pedro lhes anunciasse o evangelho. Olha o verso 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Olha o Pedro anunciando Jesus Cristo para o Cornélio, um centurião romano. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus andou por toda parte pregando o evangelho, e libertando os oprimidos do diabo. Verso 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo-o no madeiro, que para os soldados romanos isso era muito familiar, executar pessoas no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia. Olha o anúncio da ressurreição. Não tem evangelho sem ressurreição. E fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Pedro é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E como fato desse testemunho, ele diz, nós comemos e bebemos com Jesus ressuscitado, para provar a ressurreição de fato. Ele ressuscitou fisicamente a ponto de que pôde até comer e beber após a sua ressurreição. Versículo 42, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Olha a manifestação do Espírito Santo, mais uma vez, agora sobre um centurião romano e seus familiares e amigos. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Isso aqui Deus está autenticando, através dessa manifestação do Espírito Santo, está autenticando que até os gentios são aceitos no povo santo, na igreja do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, porque nós somos gentios. Pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus.
E aqui de novo, não é o episódio lá de Atos capítulo 2, porque aqui não tem pessoas de outras nacionalidades ouvindo em línguas estranhas, né? Mas, por outro lado, aliás, ouvindo em línguas traduzidas, né? Um episódio à parte aqui, né? E detalhe, ele diz que eles os ouviam exaltando a Deus. E detalhe, aqui tem uma nota de rodapé dizendo em outros idiomas, né? Mas diferente lá de Atos 2, não há aquelas línguas como a aparência de fogo, não há o barulho do vento, né? Continuando, segunda metade do versículo 46. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E aí Pedro ficou, não se diz o que Pedro conversou e ensinou a eles nesse tempo, mas com certeza Pedro continuou lhes ensinando os princípios básicos do evangelho para esse povo que acabou de se converter ao Senhor Jesus Cristo, e assim a igreja vai cumprindo o seu propósito de pregar o evangelho, ser testemunho de Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já houve em Jerusalém, depois na região da Judéia, com a dispersão dos cristãos, em Samaria, através de Filipe, e depois de Pedro e João, que foram lá para ver o que estava acontecendo na Samaria. E agora o evangelho chega a Cesareia e alcança gentios. Pessoas já tinham alcançado o eunuco que não era judeu. E agora alcança gentios, né? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, suprir nossas mesas, pela noite de paz e pelo descanso, o sono, ó Deus, sob a sua proteção com que o Senhor tem cercado nossos lares, nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado por esse novo dia, por acordar com saúde, pela nova oportunidade, novas experiências, novas realizações e novos aprendizados. Muito obrigado por poder começar esse novo dia meditando na sua palavra, alimentando o nosso espírito e orando uns pelos outros. E agora clamamos em nome de Jesus, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, especialmente pelos pedidos de oração que cada um dos meus irmãos tem deixado nos comentários dos nossos vídeos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os lares, trazendo harmonia entre os casais. A irmã Raquel pede por aqueles casais, ó Deus, para que haja harmonia entre eles, restauração dos seus casamentos. Que o Senhor alcance aqueles que ainda não se renderam a Cristo, que o Senhor os alcance com a sua salvação. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo os familiares da irmã Raquel, da irmã Ruth, para os caminhos do Senhor. Aqueles que já estiveram seguindo a Cristo, estão desviados. Traz de volta aqueles que nunca se converteram, que se convertam verdadeiramente ao Senhor. Cuida da mãe da irmã Raquel na sua idade avançada, no seu problema de Alzheimer. Ó Deus maravilhoso, e que em qualquer lampejo de lucidez ela lembre de Cristo e o que Cristo fez por ela na cruz. Aliás, Pai, assim como o Senhor se revelou a Cornélio, revela-se a dona Nair na sua idade avançada e assim alcança, ó Pai, os nossos familiares para Jesus. A irmã Maria Luzimá pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã, ó Deus, a irmã Maria do Carmo pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, bem como a irmã Marlene. A irmã Silvia pede pela salvação dos seus familiares. Ó Deus maravilhoso, todos nós temos familiares que
estão distantes do Senhor ou que nunca se converteram ao Senhor. Que o Senhor toque nos seus corações, que o Senhor use-nos para compartilhar o Evangelho com poder para os nossos familiares, para que eles se voltem para o Senhor. Cuida dos doentes. E aí nos lembramos da irmã Letícia, da irmã Lídia, da irmã Valderice, do meu primo Alex, da esposa do pastor Osemar, ó Deus, do Agostinho, ó Deus, primo da irmã Aldair, ó Deus, da irmã Maria Luzimar, na sua idade avançada, juntamente com o irmão Raimundo Nonato, cada um dos enfermos em nome de Jesus. Traz, ó Deus, manifesta a sua graça a essas pessoas, cada um nas situações em que enfrentam, alguns com doenças graves. Abre portas de tratamento para quem precisa. Cirurgias, usa os médicos, instrui os médicos para que cheguem ao diagnóstico correto e ao tratamento adequado para que os seus servos desfrutem de saúde e bem-estar. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lado da irmã Ana Lúcia, sobre a sua filha Ana Beatriz, sobre os seus demais filhos, ó Deus. Traz para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, cuida daqueles que estão desempregados, abre porta de um novo trabalho para o irmão Julião. Ó Deus, move quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila seja empossada no cargo para o qual passou naquele concurso. Ó Deus maravilhoso, e assim a cada um dos nossos irmãos. Se alguém está desempregado, abre porta de um novo emprego. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, o livre acesso à sua presença. A bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos ser instrumentos do Senhor para compartilhar esta bênção por onde quer que formos nesse dia, com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço a todos.